Salve, salve pessoal! Beleza, galera do Tomate Podre? Hoje polêmica no ar. Hoje eu vou ser bem polêmico. Por quê? Vamos conversar aqui. Quem gosta do filme Rambo? Muitos de vocês que vão me assistir, eu tenho certeza absoluta que vão falar assim, pô, o Rambo é show de bola, o filme Rambo é antigo, mas é legal de se assistir. Eu gostei do filme, mas, porém, pô, o ator poderia ser mais interativo. Como eu já escutei, tá? O ator é muito caladão. Que mais que eu já escutei? Ele não sabe falar. Que mais? Ele não é ator de verdade, porque ele não sabe conversar, ele não sabe falar, não sei o quê. Mas vamos se concentrar. Esse vídeo, eu quero conversar com vocês para vocês se concentrarem no personagem, não no ator Sylvester Stallone. Mas vamos concentrar no personagem, na história do personagem, tá? Porque eu gostaria que vocês conversassem comigo e ver se eu estou errado, tá? Porque assim, o personagem John Rambo, quem não conhece, o primeiro filme, O Programado para Matar, ele é um cara que recém saiu do Vietnã, tá? Eu tô medindo o que eu falo para não ter tanta dislike ou hater na vida, tá? Então, assim, o John Rambo, ele é um cara que ele saiu do Vietnã, e para quem nunca soube história, nunca conviveu com alguém que teve em guerra ou teve relatos que já presenciou guerra, ou quem não é militar, né, que vive no meio do tiroteio, que vive no meio daquela pressão de, pô, será que eu vou atirar no cara errado? Será que eu vou atirar no cara certo? Será quem é civil e quem não é? Porque no Vietnã, imagina, tá no meio da favela do Rio de Janeiro. O cara que é policial do Rio de Janeiro sabe muito bem disso. Ou quem é policial vai entender. Tu não sabe quem é inocente, não sabe quem é marginal, né? Então tu não tem essa diferença, tu não consegue ter essa diferença, tu consegue dividir quem é um, quem é o outro. A não ser que o cara esteja armado apontando uma arma para você. E no Vietnã era assim, o pior de tudo, que o pessoalzinho do Vietnã, povo lá do Vietnã, naquela época, eles saíam no meio do nada. Às vezes tu olhava, era uma tampa, às vezes era um matagal, do nada abria, era uma toca cheio de Vietcong, e o cara voltava para os Estados Unidos louco. Imagina o cara como John Rambo, estava no meio do Vietnã, voltou e ele querer paz. E simplesmente as pessoas não darem paz. Ele foi para uma cidade distante, uma cidadezinha distante para ter paz, não deram paz. Ele foi para depois, como ele teve no Vietnã e foi um herói de guerra condecorado, convidaram ele para resgatar soldados que estavam lá. O cara, sabendo que como é o inferno lá dentro, não só salvou aquele povo, né, o povo que estava para ser resgatado, como salvou muitos outros. Inclusive soldados americanos que estavam lá dentro, estavam sendo utilizados como prisioneiros, torturados e tudo. Depois, ele se isolou mais ainda. No terceiro filme, ele está lá no meio da Índia, no Paquistão, tentando levar a vida dele. O que acontece? Sequestra um amigo dele, um comandante, que tanto ele era amigo. O que ele vai fazer? É amigo meu, é parceiro de guerra, como é que eu não vou salvar? Como é que eu não vou tentar, né, recuperar o cara? O que eu vou fazer? Eu vou lá recuperar o cara. Vou lá, faço tudo, tento recuperar o meu comandante, consigo, passo um verdadeiro inferno na minha vida, consigo recuperar o cara, consigo tirar ele do cativeiro. Beleza? Não, nada beleza. Por quê? Eu tento me enfiar no meio do mato, no lugar mais fundo do planeta, lá no meio do matagal. Tento levar a paz.
Aparece um bando de gente que sequestra um bando de outras pessoas inocentes, um bando de mercenário contratado para fazer o quê? Besteira, coisa que não deve, fazer as coisas erradas e pior de tudo, se achando o máximo, entendeu? E desdenhando do próprio Rambo, John Rambo. E o cara só engolindo seco, engolindo seco. E ele não tem o que falar, gente. O John Rambo, ele não tem o que falar. A galera não tem que, assim, ó, tem que entender que ele é um soldado. Soldado não é de falar muito. Essa é a verdade. Ele é de ação. Ele é o cara na realidade do dia a dia da vida. É o cara que não vai falar. É o cara traumatizado de guerra. Ele vai falar meia dúzia e quando ele fala, sai de perto. É o que acontece quando ele desabafou, acho que foi no segundo filme, quando ele desabafou com o amigo dele, o comandante, que ele falou que ele foi lá no Vietnã, resgatou um monte de gente e que esse país não é isso, o país é aquilo, e ele sai desabafando tudo que tem que desabafar de forma do jeito que ele desabafou no terceiro filme. Essa é a grande verdade. Ele é um cara que explode. Quando ele tem que desabafar, ele explode. Entendeu? Ele fala tudo que tem que ser dito de uma vez, senão ele é um personagem que fica muito na dele. Ele não fala dos segredos que aconteceu, não fala das coisas das missões. Entendeu? Tanto é que quando ele foi no último filme dele, que ele foi para a família dele, foi para o sítio lá, o rancho da família dele, tentar viver em paz, passou-se anos, a afilhada dele, se eu não me engano é a afilhada dele, quer saber onde que está o safado do pai dela, vai para o México e acaba sendo sequestrada. Vai ter spoiler, tá? Da história para quem nunca assistiu. Mas para quem não assistiu, nunca assistiu o Rambo, pelo amor de Deus, né? Merece ele receber um spoiler. Mas, na minha opinião. Então, pô, meu... A afilhada vai pro meio do México, no meio de uma favela. O que a menina vai se meter no meio de uma favela? Tá pedindo o quê? Que seja utilizada... Pô, convenhamos, a gente mora no Brasil. Você que está me escutando, você não é morador da comunidade, você não vive naquela comunidade, não mal conhece uma pessoa dentro da comunidade. Você entraria no meio de uma favela, no meio de uma Cracolândia, no São Paulo, ou numa favela do Rio de Janeiro, sem... Cara, ninguém em sã consciência faz isso, sem falar com as pessoas da comunidade, sem falar com as pessoas da região, sem ter permissão, o cara não entra. Só se for louco. Aí, pô, e convenhamos, a sua afilhada é sequestrada. O cara é um cara que matou uma porrada de gente, como é o caso do John Rambo. Por mais idoso que ele esteja, como a pessoa viu no filme, que ele leva a porrada, quase morre, ele vai morrer tentando salvar a afilhada dele. Tanto é que ele não consegue salvar mas consegue resgatar ela. Consegue resgatar. Entendeu? E outra coisa. O cara, ele teve no meio do Vietnã. Ele sabe fazer aqueles túneis todos. Uma crítica que eu escutei muita gente falar. Pô, o cara tinha um verdadeiro labirinto debaixo da casa. Um monte de túnel. Ele, dentro do Vietnã, para quem nunca estudou sobre isso, dá uma estudada, porque dentro do Vietnã tem, eu acho que hoje até, não me lembro se é um museu e tudo, mas debaixo da terra, os Vietcongs faziam, era praticamente um forte, ele tinha a área da refeição, tinha a sala de armamento, tinha tudo debaixo da terra. Vou ver se eu acho alguma imagem para mostrar para vocês terem uma ideia. Então aquilo que o John Rambo fez é pinto perto do que os Vietcongs fizeram na época do Vietnã. E o cara não pode se esquecer que no primeiro filme, coisa que eu vi muita gente criticar, pô, o cara fez um monte de labirinto dentro de casa, explodiu aquilo tudo, não sei o quê. Cara, ele usou as táticas que ele viu os Vietcongs fazerem com ele.
Nada mais que isso. Aquilo ali são táticas militares que ele presenciou na época do Vietnã. Essa é a grande verdade. Entendeu? Então, esse filme, as pessoas criticam o último filme, mostrou perfeito, na minha opinião, ele já tinha fechado quando ele voltou para casa, no rancho dele, mas ainda faltou um quê de John Rambo. Mostrar que o cara, ele é um cara de guerra, ele não vai ter paz na vida dele, como ele nunca teve paz. Que ele vai morrer no meio da guerra. Entendeu? Tem um filme que eu tô para tentar me lembrar o nome, que o cara, ele desarmava bombas dentro que eu tô me lembrando, acho que é Afeganistão, o Afeganistão e o Iraque. E ele ele desarmava as bombas dentro desse lugar. E ele se aposentou, recebeu a aposentadoria e voltou para casa. O final, isso é baseado em fatos reais, inclusive, essa história. John Rambo é baseado num livro. O final da história desse soldado, né, que ele passou o tempo todo desarmando bomba em regiões, ele passou, acho que, 6 meses em casa. E ele voltou para a guerra, ele voltou para desarmar bombas dentro de regiões como o Afeganistão, ou o Iraque na época, acho que era Iraque na época. Entendeu? Ele voltou porque é isso que ele faz. Quem é de guerra, quem é de guerra e passou a vida inteira fazendo isso daí, não consegue fugir disso. É o caso da história fictícia, mas de John Rambo. Então não tinha como ter final feliz essa história, não tinha como finalizar essa história de outra forma. John Rambo, ele é de guerra. Ele, uma passagem do filme, ele fala que ele tenta viver em paz, mas a guerra puxa ele. Eu acho que foi ele ou foi o comandante dele. Que ele tenta viver em paz, mas a guerra puxa ele. A guerra puxa ele. A guerra busca ele. E é a grande verdade. Ele é um cara que procura a paz, mas a guerra sempre procura ele. Seja por ele ser quieto demais e ser daquele jeito carrancudo, como foi o primeiro filme, ou seja porque ele passou no meio de uma região perigosa, é o único que saiu dessa região perigosa com vida, por ser condecorado, ou seja, no meio porque é o cara que tentou resgatar o amigo, ou porque viu que os mercenários iam fazer cagada na hora de tentar recuperar os caras que estavam sequestrados. Então tem que dar um desconto, galera. Essa é a grande verdade. A história do John Rambo tem que ter um desconto, né, para esses haters. É muito fácil criticar. É muito, muito fácil criticar. Mas a gente tem que relevar um pouquinho, colocar a mão na consciência e relevar um pouquinho. Entendeu? Às vezes as pessoas levam muito a ferro e fogo o filme ali e não tenta pegar o contexto todo. Ele só pega aquele filme, aquele cenário sem contextualizar toda a história do personagem. Entendeu? Essa é a grande verdade. Mas qual é a opinião de vocês? O que vocês acham? Gostaria de saber se vocês concordam, se não concordam, se gostaram, se não gostaram. Gostaria de saber. Tá? Vamos conversar sobre isso daí. Beleza? Mas eu tô falando de John Rambo, do personagem, não do Sylvester Stallone. Na minha opinião, esse personagem ele fez de forma maestralmente bem. Mas é a minha opinião. Gostaria de saber da opinião de vocês. Já aproveita, me segue, compartilha o canal, o vídeo, tá? E vamos bater um papo. Vamos bater um papo aí e ver o que vocês acharam. Beleza? Fique com Deus. Fui!